Olá, meu amigo, minha amiga. Hoje eu estava meditando na palavra de Deus sobre a voz de Deus. Ezequiel fala que a voz de Deus é como fosse um som de muitas águas. Davi fala no Salmo 29 que a voz de Deus faz tremer céus e terra. E dentro das escrituras sagradas, vimos algumas pessoas ouvindo a voz de Deus. Moisés, Elias, Natã, Josué. E quando essas pessoas ouviram a voz de Deus, tudo mudou na vida delas. Então, quando um ser humano nos dias de hoje ouve a voz de Deus, qual que é o impacto disso? Nós precisamos compreender que no tempo depois que Jesus veio, a voz mudou. A maneira de Deus se comunicar com o homem mudou, porque antes ele falava com os seus profetas, ele falava com os seus sacerdotes e falava muitas vezes face a face com o ser humano. Hoje veio a palavra ser manifestada através do Espírito Santo, onde a voz de Deus é a própria palavra. E quando nós ouvimos a palavra de Deus, é acrescentado em nós fé. Então a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. A voz de Deus é é o próprio Jesus, que era verbo e se tornou carne. Você tem ouvido a voz de Deus? E quando você ouviu a voz de Deus, o que aconteceu com a sua vida? Porque quando nós olhamos no livro de Atos, quando Paulo ouviu a voz de Deus, ele mudou de perseguidor para perseguido. Ele mudou de acusador para acusado. Sabe, mudamos da água para o vinho quando ouvimos a voz de Deus. Quando eu ouço pessoas falando, eu ouvi a voz de Deus, Deus me falou, como posso eu acreditar se não houver mudança? Eu entendo que o princípio da sabedoria é temer a Deus e por isso que quando nós tememos a Deus e Tiago nos ensina que nós devemos buscar sabedoria, ele nos dá. Então a sabedoria vem através do temor. A voz de Deus é para poucos, porque ele não é filho do homem para que minta e nem homem que se arrependa. Quando Deus fala, as coisas acontecem. E assim é nos dias de hoje. Deus tem falado através de sinais. Deus tem falado através das escrituras. Deus tem falado através de homens. Deus tem falado através da natureza. Deus tem falado. Mas será que nós temos dado ouvido a Deus? O que esperamos que Deus fale para nós? Não existe uma outra frase a não ser assim: arrependei-vos, porque é chegada a hora do reino de Deus. Busque conhecer a Deus. Mateus fala que quanto mais conhecemos, mais ele se faz se conhecer. Quanto mais nos aproximamos, mais ele se aproxima de nós. Não tem como falar com Deus se você não estiver buscando a palavra de Deus. Eu sempre falo assim que aquele que não guarda a palavra de Deus no seu coração não é digno de suas promessas. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.